Oi, bom dia para você. O Hora News está no ar ao vivo. O segundo dia da Cúpula dos Líderes, evento que antecede a abertura da COP30 na próxima semana, vai ter debates sobre transição energética e o Acordo de Paris. O presidente Lula abre os discursos das duas sessões, assim como fez ontem. No primeiro dia do encontro, você acompanhou tudo aqui. Inclusive, ontem, Lula anunciou a criação do Fundo de Florestas Tropicais para sempre, que pretende arrecadar de outros países cerca de 10 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 50 bilhões de reais. A gente segue nessa cobertura, é uma data importante, um momento histórico para o Brasil e também para o meio ambiente, porque muito se espera dessa COP30. E quem está aqui no estúdio comigo também vai trazer mais informações para a gente é a Sônia Souza. Bom dia, Sônia, é com você. Bom dia, Kelly. Bom dia para todos que acompanham o Hora News. Exatamente, Kelly. Ontem o debate foi nesse sentido, então a gente sabe da importância da preservação das florestas mundo afora e aqui no Brasil especialmente, como é nossa grande floresta amazônica, a gente sabe da importância que ela tem e até, Kelly, a gente chama atenção porque às vezes parece um tema muito distante para quem está em regiões distantes e ainda não teve a oportunidade de visitar regiões em que realmente tem a floresta amazônica, mas você já esteve lá e sabe de projetos que mantêm a floresta em pé e são possíveis de rentabilizar muitas comunidades, inclusive, sobreviver da floresta em pé. Isso é um tema que a gente tem que lembrar, porque, assim, não precisa derrubar a floresta para manter uma economia ativa, não é, Kelly? Com certeza, né? Estive em Rondônia recentemente, conheci uma comunidade de mais de 300 produtores rurais que trabalham realmente em comunhão, né, com a floresta, produzindo ali. E eles sabem que, ao preservar, você consegue, obviamente, também garantir o sustento de todo mundo. Porque tem pessoas morando na Amazônia. Olha, você confere agora imagens ao vivo da área externa da COP30. A gente lembra que o Brasil se preparou muito, existe todo um esquema de segurança. Até mesmo o Vigiagro, né, controla o que entra no nosso país, né? Então, são várias ações do governo se preparando, afinal de contas, tem representantes de mais de 140 nações, cerca de 140 nações, muitos chefes de Estado, a gente acompanhou isso aqui ontem, então o príncipe William, né, e toda uma comitiva do Reino Unido, também o presidente da França, Emmanuel Macron, muita gente importante aqui nesse momento e conhecendo a Amazônia. Então, veja como realmente é fundamental, quando a gente fala do pulmão do mundo, a gente também trazer esses chefes de Estado para cá, para que eles conheçam o que é essa floresta. Outra coisa que eu gostaria de só lembrar aqui, que a gente, ao longo da nossa programação, a gente vai trazer, obviamente, tudo desse segundo dia. Pela primeira vez, realmente, os chefes de Estado, os líderes, eles se reúnem antes da COP. Uma outra diferença marcante que acontece aqui no Brasil, Sônia. Inclusive, Kelly, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, acontece aquela foto oficial, aquela foto que marca realmente que todos estiveram ali presentes, debatendo quais são as possibilidades de mitigação dessas mudanças climáticas para o mundo todo. Ontem, então, o que foi debatido e oficializado foi esse fundo permanente de ajuda para as florestas tropicais, e por isso a gente comentava agora há pouco da Amazônia. E hoje, os temas em destaque serão os 10 anos do Acordo de Paris, que foi aquele acordo firmado lá na COP21, que infelizmente não está sendo cumprido por todos, mas a gente sabe que hoje vai ter então esse debate e quem sabe agora tem um novo momento, um novo olhar para essa demanda que é tão urgente. Sim, sobre o fundo, Sônia, mais de 50 países assinaram a declaração de lançamento. Então, veja que o Brasil está conseguindo realmente agregar mais nações. Olha, quem vai trazer agora mais informações para a gente, direto de Belém, é a repórter Rayana Serrão. Rayana, bom dia, muito bom ter você com a gente aqui. Olá, muito bom dia para você, a todos que acompanham a Record News.
Olha, a movimentação por aqui no Parque da Cidade já começa a ficar muito agitada daqui a pouquinho. A partir das 9 horas da manhã está prevista a chegada dos chefes de Estado já para esse segundo dia da cúpula dos líderes aqui na capital paraense. E hoje, pautas ainda mais importantes, transição energética e também as relações sobre o Acordo de Paris. Cada chefe de Estado terá cerca de 5 minutos para discursar, enquanto delegações e representantes de organizações terão cerca de 3 minutos. O presidente Lula deve iniciar a plenária a partir das 10h30 da manhã aqui diretamente do Parque da Cidade. Logo depois haverá o almoço e em seguida a foto de família com os líderes. A reunião por aqui deve seguir até às 6 horas da noite. Ontem, durante o primeiro dia da cúpula, o discurso do presidente Lula, inclusive, foi muito forte. Ele destacou a importância da cúpula e também da COP30 a ser realizada no Brasil e principalmente no coração da Amazônia, aqui em Belém do Pará. Lula também destacou o financiamento das florestas tropicais, o TFF, o plano que foi lançado justamente para atrair investimentos para o combate no desmatamento ambiental. Muitos países, cerca de 5 países, aderiram ao fundo, mostraram interesse em investir, com destaque para a Noruega, que até o momento mostrou interesse de investir cerca de 3 bilhões de dólares no TFF. Hoje as discussões seguem aqui pela capital paraense, como eu disse inicialmente, a pauta será a transição energética e também sobre os 10 anos do Acordo de Paris. Os líderes devem discutir o que foi acordado lá em 2015, devem trazer novamente essa pauta e esses assuntos também serão discutidos durante a COP30, que será realizada já a partir desta segunda-feira aqui na capital paraense. Movimentação por aqui, pelo Parque da Cidade vai aumentando. Expectativa que daqui a pouquinho os líderes já cheguem por aqui para o segundo dia da cúpula. Todo mundo com grande expectativa aqui na capital do Pará. Devolvo para você. Muito obrigada, Rayana. Vou confessar uma coisa para você. Todo mundo aqui queria estar aí. Tanta coisa importante acontecendo para conferir. Muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade é só chamar. E a gente segue aqui trazendo mais informações para você, ao vivo e a cores na Record News. Record News é assim, a gente sempre mostra tudo para você em primeira mão. E eu gostaria de destacar algo que a Rayana trouxe para nós, Sônia, que é o seguinte, a questão dos acordos. Porque muitas vezes se questiona a efetividade das COPs, o que realmente é implementado, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, e se não fossem as COPs? E se nada tivesse acontecido nesses últimos 30 anos, e se nenhuma discussão tivesse sido feita? Então, é um momento para a gente realmente comemorar no sentido de que chefes de Estado, líderes discutem o que podem fazer, o que já avançou, o que precisa melhorar. Essa questão da transição energética também é fundamental, E o Brasil, inclusive, é exemplo nisso em muitas áreas. Exemplo, Kelly, a gente até lembra para quem está acompanhando, que a gente fala às vezes transição energética. O que é essa transição energética? É transformar a forma como os países, como o mundo inteiro produz energia, produz e consome energia, Então seria reduzir a dependência de combustíveis fósseis e também ampliar o uso de fontes renováveis. A gente lembra aí que são as fontes limpas e sustentáveis, como a energia solar, eólica, hidrelétrica. Isso foi até destaque na fala ontem do presidente Lula, na abertura da cúpula dos líderes. Hoje, o presidente Lula é quem abre o segundo dia de evento também, então daqui a pouco a gente deve ter esse pronunciamento, esse discurso de abertura ao vivo, e é claro que quem acompanha a Record News vai acompanhar na íntegra. E, Kelly, de fato, é importante ter esse momento em que o mundo todo para pensar, para refletir sobre isso e se discutir, Eu tenho certeza que quem acompanha a COP depois vai dar uma pesquisada, vai comentar com amigos, familiares, e é essa discussão, fomentar essa discussão nas comunidades, nas cidades, para aquela pessoa que às vezes nem está tão envolvida com o meio ambiente, mas ela para refletir e as ações cotidianas dela, de repente, podem ter um impacto. Então, esse momento é realmente histórico de acontecer aqui no Brasil e o mundo virado para o Brasil, voltado para a Amazônia, pensando em como é importante a manutenção dos sistemas naturais, dessa transição energética, para que a gente continue tendo um mundo em que seja possível viver e pensando, inclusive,
inclusive nas próximas gerações. Quem tem filho tem que pensar nisso e quem não tem também, né? Porque tem novas gerações vindo aí e a gente tem que deixar um mundo habitável para eles, né, Kelly? Sem água ninguém vive, sem produção de alimentos também, por isso que o Brasil foca na sustentabilidade para isso. E a gente lembra que essa reunião de cúpula de líderes, que está acontecendo pela primeira vez de forma antecipada, ou seja, antes da abertura da COP30, que só vai acontecer na segunda-feira, ela busca o quê? Dar um peso político às negociações. Então, isso é muito importante, porque nas próximas 2 semanas, muita coisa vai ser negociada. Historicamente, no último dia de COP, é que grandes acordos são fechados. Obviamente que muitos textos, muitas negociações foram feitas antes da COP30, mas é agora, realmente nessa reta final, que os acordos são firmados. A gente lembra também que o Brasil, nessa questão de transição energética, é uma vitrine positiva, né? Nós temos as hidrelétricas aqui, a gente tem várias vantagens, vamos dizer assim, geográficas, que nos possibilitam trabalhar melhor em relação a outros países. Porém, é preciso que a gente continue preservando e avançando, falando aqui da gente, do nosso quintal, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade da gente mostrar para o mundo o que a gente tem e faz aqui. Por exemplo, a menos de 2 quilômetros da COP, existe uma área muito importante chamada AgriZone, onde, por exemplo, a Embrapa vai mostrar a agricultura de baixo carbono, né, as nossas ações sustentáveis, o que o Brasil já faz, inclusive a tecnologia que a gente já coloca aqui no campo para a produção de alimentos e como a gente pode, inclusive, ajudar outros países nesse sentido. Isso é importante até para a gente mostrar ao mundo a nossa realidade. Temos desafios? Temos, obviamente, mas também temos muita coisa boa. E, às vezes, até por causa do protecionismo internacional, que muitas vezes se vê ameaçado pelas nossas exportações, a imagem do Brasil, a depender da região do planeta, ela é distorcida. Então, quando você traz os líderes para cá, que eles podem conhecer o que a gente faz aqui, quais são as nossas tecnologias, a dimensão dessa floresta. Ontem, cobrindo aqui o primeiro dia desse evento, a gente dizia, olha, quando a gente sobrevoa a Europa, a gente não vê cenas como essa, assim, imensidão de verde e tudo mais. Então, trazer esses chefes de Estado para cá, trazer esses líderes para cá, apesar dos desafios atuais geopolíticos, que a gente sabe realmente que é um desafio complicado, a gente vive em guerras, cada país tem as suas diferenças, cada país, obviamente, tem os seus desafios. É um momento realmente de mudança de relação geopolítica no planeta, mas, ao mesmo tempo, trazer todo mundo para cá é fundamental para a gente, inclusive, mostrar o que a gente tem e, quem sabe, até através desses acordos, né, que a gente está focando aqui no meio ambiente, a gente até poder dar um empurrãozinho a mais, né, Sônia, para o acordo Mercosul-União Europeia, quem sabe? Quem sabe, né, Kelly? Porque quando a gente fala de acordo, de lideranças reunidas, é claro que tem financiamento envolvido também, né? Então, acordos importantes são firmados. Você falou do Mercosul, quem sabe, né? É uma oportunidade para se negociar, se falar disso, todos os líderes ali presentes que têm interesses em comum e é um momento em que realmente eles podem dialogar sobre esses interesses em comuns e sobre vantagens, coisas que são positivas para todos. E voltando aí para o tema da COP30, Kelly, a gente lembra que hoje, então, vai ser discutido essa transição energética e o Brasil, você, como bem falou, as hidrelétricas são destaques aqui no nosso país. A gente tem uma geração de energia importantíssima. O brasileiro já está até acostumado com isso, que quando aumenta a taxa na conta de luz é porque a chuva não foi o suficiente, aí precisou da termoelétrica, que é uma geração de energia mais cara. Então, as hidrelétricas funcionam e são exemplo para o mundo. E a gente também está avançando muito na produção de energia eólica, Kelly. Para a gente ter uma ideia, uma geração aí média de mais de 18 mil watts foi registrada agora em novembro e isso é um recorde. Então, a gente está avançando em muitos segmentos da energia limpa.